Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nessa sexta-feira, o Senhor está nos convidando a nós nos voltarmos para a cruz. Para a cruz de Cristo. E o Senhor quer nos mostrar a ligação entre a cruz e a Eucaristia e a cruz, tanto assim que nós chamamos o sacrifício da cruz, e nós também chamamos o sacrifício da Eucaristia, o santo sacrifício da missa, que na verdade é o mesmo sacrifício. Embora nós não vejamos, no altar está a cruz. No altar está a cruz. Não apenas aquele objeto ali, a cruz, representando a presença do Senhor. Não, a cruz está, o Calvário está no altar. Hoje o Senhor quer que nós nos voltemos para a cruz de Cristo. Para isso, pega comigo a primeira carta de São Pedro, capítulo 2, e nós podemos começar no versículo 22. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 22. Onde São Pedro começa a nos dizer: ele que não cometeu o pecado, e em cuja boca não se encontrou falsidade, ele que insultado não retribuía o insulto, em seu sofrimento não ameaçava, mas se confiava àquele que é justo juiz. Ele que em seu próprio corpo carregou nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Ele cujas chagas vos curaram. Vou repetir esse versículo 24. Ele que em seu próprio corpo carregou nossos pecados sobre o madeiro. Olhe para a cruz. Ele que em seu próprio corpo carregou os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Ele cujas chagas vos curaram. Você sabe que lá no profeta Isaías, naquele capítulo 53, onde Isaías, muito tempo antes, 400 anos antes de Jesus ser pregado na cruz, o capítulo 53 é uma descrição daquilo que Jesus viveu. Deus deu a Isaías toda essa profecia, porque na verdade, na profecia quem fala é o próprio Deus, através do profeta. O profeta é apenas instrumento. E Isaías descreve ali, no capítulo 53, Isaías chega a um ponto que ele diz: por suas chagas fomos curados. É isso mesmo, meus irmãos, nós somos curados pelas chagas de Jesus. Nós somos curados pelas chagas de Jesus. E por que isso? Por isso que está aí no versículo 24. Ele que em seu próprio corpo carregou nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Ele cujas chagas vos curaram. Nós fomos curados pelas chagas de Jesus. Nós somos curados agora pelas chagas de Jesus. Os nossos pecados são mortos, o pecado é eliminado da nossa vida, o pecado é aniquilado em nós pela cruz de Cristo, e a única coisa capaz de aniquilar o pecado em nós, a única coisa capaz de arrancar o pecado em nós é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra força. É somente pela cruz de Cristo que nós somos libertos dos nossos pecados e do peso dos nossos pecados e das chagas do nosso pecado.
das consequências do nosso pecado, da concupiscência que vem por causa do pecado que está em nós, e a concupiscência que é aumentada por causa dos pecados que nós aumentamos. Só a cruz de Cristo, unicamente a cruz de Cristo. Não existe outra possibilidade. Muitas vezes nós falamos dos nossos defeitos, nós falamos das nossas limitações, mas na verdade, os nossos próprios defeitos, aquilo que muitas vezes nós chamamos de limitações, são consequências do pecado. É o pecado que em nós habita. E o único jeito de realmente nós mudarmos, o único jeito de nós verdadeiramente sermos transformados, não é um esforço, uma luta para nós nos mudarmos. Isso acaba não resolvendo. Claro, é preciso que entre também a nossa luta, é preciso que entre também o nosso esforço, é preciso a nossa decisão, mas a nossa decisão por si, o nosso esforço por si não realiza. Quem realiza é a cruz de Cristo. Então, por causa da cruz de Cristo, daí a nossa parte entra para que a obra de Deus aconteça. Nós somos libertos dos nossos pecados pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que em seu próprio corpo carregou nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Ele, cujas chagas vos curaram. E veja que beleza é o versículo 25. Porque vós andáveis desgarrados como ovelhas. E de verdade, se nós formos contar as nossas histórias, se formos contar o nosso testemunho, o testemunho da nossa conversão, como Deus nos converteu, como Deus nos transformou, porque na verdade não fomos nós que nos convertemos. É um erro dizer, a minha conversão, eu me converti. Nós nos convertemos coisíssima nenhuma. Fomos convertidos pelo Senhor. Foi Ele quem nos mudou, e só Ele foi capaz de nos mudar. E aí está a grande graça. Foi por graça que nós fomos salvos, foi por graça que nós fomos convertidos. Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas agora vos voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Muita gente vindo a Canção Nova agora ultimamente, desde quando o Padre Roberto nos deu este crucifixo, fica perplexa e diz, mas esse crucifixo, ele é muito agressivo. Esse crucifixo causa até má impressão na gente, dizem as pessoas. Ele é muito cruel. Mas na verdade, gente, esse crucifixo ainda não consegue mostrar tudo aquilo que Jesus padeceu. Esse crucifixo, ele é assim, porque ele é como que uma cópia do que ficou impresso no Santo Sudário. Você sabe que no Santo Sudário ficaram as marcas das chagas de Jesus. Também aquilo que aconteceu com ele na flagelação. Porque ele foi flagelado. E hoje o próprio Santo Sudário demonstra que não deram em Jesus aquelas 40 chicotadas, porque 40 chicotadas bem dadas, como faziam os romanos, já daria para deixar uma chaga imensa. Mas hoje se sabe que Jesus foi surrado sem dó, sem consideração. Eles não seguiram regra nenhuma, com ele não houve justiça nenhuma, porque os romanos eram muito severos nisso. Um réu só podia receber 40 chicotadas. Para eles não passarem de 40, eles davam 39. Para não acontecer de terem se enganado na contagem e darem uma a mais, eles só davam 39. Para não chegar a 40. Com Jesus foi ao contrário. Eles surraram Jesus sem dó, eu diria sem piedade. E o Santo Sudário mostra isso. E aliás, os que estudam o Santo Sudário até dizem que o Sudário não conseguiu demonstrar todas as chagas, porque o pano do Sudário não pegou todas as partes do corpo de Jesus. Somente aquelas
partes onde o sudário realmente tocou e quase que colou sobre a sua pele. Aí sim, ficou impresso no sudário a imagem das feridas de Jesus. Mas o que está já demonstrado pelo Santo Sudário, já dá para a gente abrir o coração. O que muita gente acha agressivo, o que muita gente acha um exagero, não, na verdade não é um exagero. Pelo contrário, Jesus foi dilacerado na cruz. Não apenas pelas chagas das mãos e dos pés, porque você pode imaginar o que seja pegar aqueles pregos, eram pregos enormes, e esses pregos serem pregados nas mãos de Jesus. Daí aquele braço transversal, aquele braço horizontal, porque ele foi pregado só no braço transversal. Este assim. Daí o corpo de Jesus foi suspenso por cordas para ele ser colocado na outra haste da cruz. A haste agora vertical. Ele foi levantado por cordas. Agora imagine o peso todo do corpo de Jesus ali, preso com os cravos, e daí ele ser colocado no outro pau da cruz. Um foi fixado no outro, e para fazer isso também, todo aquele balanço, daí sim, ele já estava preso na cruz, e daí pregaram também os seus pés, um sobre o outro, e o prego colocado ali, e as marteladas, até prender Jesus na cruz. E as 3 horas que ele passou nessa situação, mas o corpo dele já estava todo dilacerado, pela surra que ele recebeu na flagelação. Ele foi surrado. E você sabe que quando chegaram, aliás, logo depois de ele ser flagelado, colocaram de novo as suas vestes. E Jesus andou até o Calvário. Mas quando chegou ao Calvário, arrancaram as roupas dele. Você sabe muito bem, porque muitas vezes acontece com certas feridinhas nossas. Quando arrancaram as roupas de Jesus, todas aquelas chagas que tinham se colado à sua roupa, arrancaram a roupa e todas aquelas chagas se reavivaram. Você imagine a sangueira que ficou o corpo de Jesus. Tudo isso por quê? Porque ele carregou sobre si os nossos pecados. Se nós queremos compreender a gravidade dos nossos pecados, é olhar para a cruz de Jesus. O que eu vou contar não é apenas uma curiosidade. Para nós podermos compreender todo esse mistério da cruz de Jesus. Você sabe que tudo começou na agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Logo depois da última ceia, Jesus foi para o Jardim das Oliveiras para rezar. Interessante que o Jardim das Oliveiras, a palavra já diz, Jardim das Oliveiras, ali era uma grande plantação de oliveiras. E esse lugar também é chamado de Getsemane. Isso quer dizer justamente aquela prensa de pressionar as azeitonas, porque você sabe que o azeite de oliva é feito da azeitona, a oliveira da azeitona. Aquelas azeitonas são colhidas, são colocadas numa prensa, e aquela prensa então aperta as azeitonas e dela escorre o óleo, dela escorre o azeite de oliva, o azeite próprio da oliveira, do fruto da oliveira, que é a azeitona. Não sei se você sabia que os judeus fazem essa máquina feita de madeira, essa prensa das azeitonas, de maneira muito rudimentar, mas muito interessante.
onde eles têm várias pedras para dar o peso de alavanca, para que então as azeitonas sejam pressionadas, esmagadas. Então a primeira pedra é colocada e aperta as azeitonas, e sai o primeiro azeite. É o azeite mais puro da primeira prensagem, e esse azeite é mandado para o templo. Foi sempre mandado para o templo. Eram as primícias. E a primícia era ofertada ao Senhor. Aquele azeite era do Senhor, era enviado para o templo. Depois eles pegavam uma outra pedra, além da primeira. Então era um peso duplo, e havia uma segunda vez das azeitonas serem pressionadas, porque não saía todo o óleo da primeira vez. Então esse segundo óleo, ele era usado para alimentação. Então para colocar na comida, era o segundo óleo. Portanto, uma prensa mais forte. Depois colocava uma terceira pedra, portanto, um peso triplo. E com essa outra pedra, novamente, aquela máquina pressionava as azeitonas e saía um pouco mais de azeite. Esse terceiro azeite era usado para a lamparina, para poder produzir luz. Porque o primeiro era para o Senhor, o segundo para a alimentação, o terceiro para a lamparina. Depois colocava uma quarta pedra, daí era a última pressão para tirar todo o óleo, para tirar tudo que aquelas azeitonas podiam dar. Era o último do último que era tirado. Aquelas azeitonas eram realmente amassadas. Então colocavam uma quarta pedra, e agora com o peso quádruplo daquelas 4 pedras, as azeitonas eram esmagadas, completamente esmagadas, e saía o último óleo. Interessante, esse último óleo era usado para passar nas feridas. Eles usavam para a cura. Eu quando vi isso, fiquei admirado. Eu pensei que para passar nas feridas seria talvez o segundo óleo, ou pelo menos o terceiro. Não. Daí eu entendi uma coisa, para mim é impressionante, ligado a tudo isso. Ele foi esmagado pelo peso dos nossos pecados. Como diz a palavra de São Pedro, ele foi esmagado debaixo dos nossos pecados. Gente, essas pedras que pesaram para esmagar Jesus na cruz, e Jesus foi como aquelas azeitonas esmagadas, da qual saiu tudo. Você sabe que no último momento, quando Jesus já estava morto, ainda chegou aquele centurião e perfurou o seu lado, da direita para a esquerda. Ele fez isso pela direita, como faziam justamente os centuriões. E eles sabiam como dar o golpe, porque era o próprio golpe da luta. Quando eles lutavam com a lança, eles faziam assim, eles pegavam da direita para a esquerda, para pegar realmente, atravessar de um lado para o outro, atravessar o pulmão e chegar lá no coração. Era um golpe certeiro. Eles sabiam como dar este golpe, eles eram treinados para dar esse golpe. E foi isso que fez o centurião. De baixo para cima, ele perfurou todo o pulmão de Jesus e atingiu o coração lá do outro lado. E daí saíram as últimas gotas de sangue e de água. E é interessante que a palavra de Deus, a Bíblia, aí nos evangelhos dizem que a última coisa que saiu foi sangue e água. Jesus havia dado tudo. Realmente ele era como aquelas azeitonas que foram esmagadas. Jesus foi esmagado na cruz por causa dos nossos pecados. E veja, agora o mais importante, em razão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, para retirar o peso dos nossos pecados, para curar-nos dos nossos pecados, como está literalmente nessa palavra. E é importante agora nós voltarmos à palavra. Ele, versículo 22,
Carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 22, é fácil guardar. 1 Pedro 2, 22. Ele que não cometeu pecado, ele em cuja boca não se encontrou falsidade, ele que insultado não retribuía o insulto, em seu sofrimento não ameaçava, mas se confiava àquele que é justo juiz, ele que em seu próprio corpo carregou nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os nossos pecados, ele fez tudo isso, ele foi esmagado na cruz, como diz também o profeta Isaías capítulo 53, ele foi esmagado ali na cruz, para que, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Gente, é isso que o Senhor quer. Ele foi até o fim, ele foi esmagado, tanto quanto ou mais do que as azeitonas eram esmagadas. Interessante que o Pai enviou Jesus lá para o Jardim das Oliveiras, onde havia justamente uma prensa. Havia um homem ali que cultivava aquelas oliveiras, e naquele lugar ele já tinha também a prensa para fazer o azeite. Foi lá que Jesus esteve. O Pai fez de propósito, ele estava mostrando para todos nós, e hoje nós somos capazes de entender, era isso que iria acontecer com seu filho. Jesus acabou suando sangue quando ele compreendeu que ele seria esmagado, quando ele compreendeu todo o sofrimento pelo qual ele iria passar. Esmagado debaixo dos nossos pecados, esmagado na cruz do jeito que ele ficou. Ele que era o justo, ele que era o verdadeiro, como diz a palavra, ele não cometeu nenhum crime, nenhuma falta, nenhum pecado, nada. Ele era o justo. Foi por isso justamente que Jesus acabou suando sangue, nessa grande aflição, nessa agonia que ele passou, mas ele aceitou. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Se é preciso, Pai, que eu chegue até este ponto, eu sei como é doloroso, e eu sei como é injusto, mas se é preciso que eu chegue a esse ponto, para a salvação dos meus irmãos, eu estou disposto. Sim, Jesus fez livremente, tantas vezes ele escapou das mãos dos seus perseguidores. Não pensemos que aqueles que prenderam Jesus foram mais fortes, nem pensemos que a traição de Judas só por si foi suficiente. Jesus acabou sendo vítima, ele não tinha como escapar, não. Ele podia ter escapado, e você sabe também que quando chegaram aqueles homens para prender Jesus, mal eles chegaram, Jesus falou a eles dizendo: a quem vocês procuram? Eles disseram: Jesus de Nazaré. E daí Jesus respondeu: sou eu. Impressionante, quando Jesus respondeu: sou eu, aqueles homens, em vez de avançarem para prender Jesus, eles caíram no chão, sem forças. Não é que Jesus ficou bravo, nervoso, e com isso eles ficaram amedrontados. Não, Jesus simplesmente respondeu para eles: sou eu. E aqueles homens caíram ao chão. Naquele momento Jesus podia ter ido embora, como tantas vezes ele fez. Quiseram apedrejá-lo, quiseram jogá-lo morro abaixo. Era o momento de Jesus então passar no meio deles, caídos ali, descer o Monte das Oliveiras, e os seus apóstolos atrás, e mais uma vez ele escapar das mãos dos seus inimigos. Embora Judas os tivessem levado, embora Judas já tivesse beijado Jesus para mostrar para eles que era Jesus, eles não tiveram força, não tiveram coragem para chegar até Jesus. Daí Jesus pergunta pela segunda vez: a quem vocês estão procurando? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Então Jesus disse: eu já vos disse, sou eu. Portanto, se é a mim que vocês procuram, deixe que esses vão embora. E mal Jesus disse isto, os apóstolos foram embora. E eles não fizeram nada com os apóstolos. Então, na verdade, Jesus estava aceitando. Na verdade, Jesus estava se entregando. Mas por que se entregando? Porque ele compreendeu e aceitou do fundo do seu coração: Pai,
se é preciso que eu seja esmagado debaixo dos pecados dos meus irmãos, para que eles sejam libertos do pecado, para que eles morram para o pecado e vivam para Deus, vivam para Ti, ó Pai. Se é preciso que eu seja esmagado, eu aceito ser esmagado por causa dos meus irmãos. Eu tenho certeza que você compreendeu tudo. É hora de nós dizermos do fundo do coração: obrigado, Senhor. Porque quando o Senhor disse isso, não foi em geral os meus irmãos, fomos nós, os seus irmãos. Fui eu, Senhor. O Senhor disse isto referindo-se a mim. Foi por mim. O Senhor aceitou ser esmagado por mim. Não apenas por causa do peso dos meus pecados. Claro, foi o peso dos meus pecados. Mas o Senhor aceitou ser esmagado pelos meus pecados para retirar o pecado de mim. Para que, morto para os meus pecados, eu viva para Deus. É isso, Senhor. Portanto, eu só posso sair dos meus pecados, eu só posso morrer para os meus pecados. Não há outra maneira, Senhor. Eu só posso morrer para os meus pecados. Eu preciso, Senhor, ser liberto dos meus pecados e viver para Ti, viver para o Pai, viver para a justiça, viver para a Tua lei, viver para os Teus mandamentos, viver para o amor. Eu preciso, Senhor. Agora você começa a compreender como realmente nós não temos o direito de pecar. E infelizmente o que nós fazemos pecando, e continuamos fazendo pecando, é uma traição. É uma traição a Jesus, que foi até a cruz e se deixou esmagar. Lembra de tudo que eu lhe contei? A primeira pedra colocada naquela prensa, para retirar todo o azeite. A segunda pedra pesando. A terceira pedra pesando, e aquela que é usada para passar nas feridas, para curar as feridas, é o quarto azeite, e aquele azeite da última prensa, esmagando completamente, e tirando as últimas gotas que ainda restam. É por este sangue de Jesus, é por este sangue e esta água que nós somos ressuscitados do nosso pecado. Portanto, gente, nós não temos compreendido a traição que nós fazemos a Jesus quando continuamos a pecar. Quando nós damos ouvidos ao mundo, quando nós damos trela para o mundo, até nós nos entregamos como que escorregando, como num tobogã, né? Escorregamos no pecado, escorregamos na lama, gostosamente nos entregamos aos prazeres da carne, aos prazeres da vaidade, aos prazeres da gula, aos prazeres até mesmo da nossa intelectualidade. Nos entregamos aos prazeres, escorregando nessa lama suja do pecado. E hoje existe lama em quantidade no mundo para quem quiser escorregar. Quando nós fazemos isso, nós estamos traindo aquilo que Jesus fez por nós. Porque Ele fez voluntariamente. Ele aceitou, porque Ele compreendeu que era preciso que Ele fosse esmagado para nós sermos retirados do pecado. Porque, na verdade, nós não compreendemos todo o mal que o pecado faz em nós. Gente, o pecado é pior do que qualquer doença. Você sabe o que fazem as doenças? O que fazem os vírus? O que fazem os bacilos? O que fazem? Ninguém de nós pode brincar. Quem é que brinca por acaso com os bacilos da tuberculose? Nós não podemos brincar. Quem é que brinca com o câncer? Quem é que brinca com o vírus da AIDS? Porque nós sabemos o que
eles fazem o que esses micróbios fazem. São micróbios, são coisas insignificantes, por isso mesmo que se chamam micróbios, microbios. É o mínimo de vida que existe, mas é vida, e aqueles micróbios que só se vê em microscópios, que nós não conseguimos apalpar, são capazes de destruir a nossa vida. Gente, o pecado é pior. E do jeito que os micróbios agem, o pecado age em nós. Não pensemos que seja uma coisinha qualquer. Não, agora deu vontade, eu acabei fazendo e tal. Como a gente pensa, né? Eu quis comer tal coisa. Eu sabia que não podia comer, comi, e depois fiquei com o estômago atrapalhado, até mesmo talvez fiquei com tudo atrapalhado, intestinos e tal. Talvez me deu até mesmo uma desinteria. Mas eu comi e tal, daqui a pouco tô curado, tomo alguma coisa, melhoro. Não é só assim não, não é só assim não. É muito mais, nós não imaginamos o que nós fazemos quando cometemos o pecado. É igualzinho se você pegasse vírus, se você pegasse micróbios de doenças e você ficasse injetando dentro de você, comendo. Toma lá uma poção cheia de micróbios e toma para ele acabar com você. Ou então pega uma seringa cheia de micróbios, ali existe um líquido, mas cheio de micróbios, e você injeta na sua veia para que aqueles micróbios andem livremente dentro de você para destruir você. É como se você quisesse propositadamente até buscar vírus de AIDS e injetar na sua veia para eles poderem destruir você. Eu sei que nós não pensamos assim, mas eu preciso lhe dizer que o pecado é isto. Ele não é apenas uma coisa gostosa que nós gostamos de fazer e fazemos, como a criança, não é? Que às escondidas chega em casa, porque a criança gosta de fazer isso. Até quando vai na casa de outros, parentes, por exemplo, ou amigos, a criança vai lá na geladeira, né? E pega as coisas gostosas, pega e foge, e vai lá para o quintal. Nós às vezes pensamos que é uma arte de criança como essa, e a criança vai lá, come, e às vezes nem come tudo, não gostou muito, ela pega, joga fora o que restou. Nós pensamos que seja apenas uma arte desse jeito, e vivemos fazendo arte, somente que não é apenas arte assim não. Não é apenas eu sentir a concupiscência da carne, e então me entregar a ela, e ir vivendo uma sexualidade errada, seja de que tipo for, seja infidelidade, seja adultério, seja o que for, seja apenas nos pensamentos, seja apenas nos desejos. Gente, não é uma simples aventurinha não é uma arte de criança que nós fazemos não. Interessante que o demônio faz questão de encobertar tudo. Ele encoberta tudo e põe apenas prazer, põe apenas satisfação, põe apenas aventura no pecado, porque o pecado muitas vezes aparece para nós como aventura, igualzinho a criança que faz as suas artes, para ela é tudo aventura. Às vezes nós até mesmo rimos das artes das crianças, porque são artes. Somente que aquele que causa o pecado em nós, aquele que apresenta o pecado em nós, ele sabe muito bem que o pecado não é simplesmente uma arte. E aquele que produz o pecado, o autor do pecado, que é o demônio, ele sabe por que ele nos leva ao pecado. Ele sabe por que ele lambuza o pecado de prazer, para enganar a gente, mas para que este pecado que nós acabamos cometendo nos destrua. E o impressionante é que ele não destrói somente a nós, ele começa a destruir aqueles com quem nós estamos, a partir daqueles com quem cometemos o pecado. Mas mesmo que cometamos um pecado sozinho, impressionante, é como doença, e doença que passa de um para outro. Nós não imaginamos como nós acabamos prejudicando os outros, a partir dos mais próximos a nós, com o nosso pecado. E Jesus deixou-se esmagar, para que mortos para o pecado, e veja, para que mortos
para o pecado. Ele aceitou morrer, e morrer esmagado, para que nós sejamos mortos para o pecado, para podermos viver para Deus. E aí está o importante para nós. E aí está o importante para nós. Digo mais, para eu e você podermos viver essa grande aventura de fugir do pecado, de acabar com o pecado na nossa vida, para vivermos essa verdadeira aventura de romper com o pecado, nós precisamos da cruz de Cristo, e nós precisamos do sacrifício do Calvário, renovado em cada missa. Que beleza, gente, em cada missa. E é por isso que a missa se repete. É por isso que em todos os momentos, na face da terra, uma missa está se celebrando. Porque você sabe que nós temos o fuso horário, porque o sol está andando, né? Desde hoje cedinho, o sol já começou a fazer o seu percurso lá atrás. E vai andando, andando, andando. Você vê que de tarde ele se põe nessa direção aqui na minha frente. Na hora da missa, no final da tarde, nós sempre recebemos o sol de frente, quando ele está se pondo lá, naquele outro lado. E na face da terra ele faz isso. E com isso existe o fuso horário. Nós estamos agora nesse horário, mas lá em Portugal, por exemplo, são 4 horas na frente, porque o sol passou bem antes lá. Eles já estão com 4 horas na frente. Na Itália, são já 5 horas. Você vai indo para trás, o Japão está 12 horas atrás da gente. O Japão aqui embaixo da gente. Nós estamos aqui durante o dia, eles estão lá durante a noite. Se aqui estamos caminhando de 9 para 10 da manhã, estão caminhando de 9 para 10 da noite. Já. Certamente gente no Japão nos vendo pela internet já estão entre 9 e 10 da noite. Quando nós estamos aqui em 9 e 10, 9 para as 10 da manhã. Por isso justamente, em todos os momentos, há missas sendo celebradas. E continuamente, o mesmo, veja bem, o mesmo sacrifício do Calvário se renova para nós. Gente, novamente Jesus aceita ser esmagado. Jesus renova, deixe dizer, o seu esmagamento. Ele aceita de novo. Jesus atualiza o seu sacrifício por causa dos pecados da humanidade agora. Não é uma coisa do passado. Lá no passado ele já nos redimiu, já nos salvou dos nossos pecados. Salvou e terminou. Não, que beleza. Jesus continua renovando, e renovar quer dizer tornar novo, é sempre novo. Acontece de novo o mesmo sacrifício de Cristo. Ele se atualiza, ele se torna atual a cada missa. E na verdade, continuamente na face da terra, estão se celebrando missas. E Jesus está continuamente se ofertando ao Pai. Jesus esmagado, igualzinho as azeitonas debaixo daquela prensa. Jesus é esmagado e se oferece: Pai, eu me entrego mais uma vez, eu continuo me entregando continuamente, Pai, eu estou me entregando, deixando-me esmagar, para que os meus irmãos sejam retirados do pecado. Eu diria, gente, é como se nós pegássemos aquela prensa, porque o pecado faz isso em nós, pegássemos aquela prensa, fôssemos retirando, e mais do que isso, aquelas azeitonas que foram esmagadas, elas não voltam mais à vida. Mas que impressionante, pela cruz de Cristo, aqueles que foram esmagados pelo pecado, aqueles que foram mortos para o pecado, agora podem morrer para o pecado. Foram mortos pelo pecado e agora podem morrer para o pecado e podem ressuscitar para Deus. Aquelas azeitonas nunca vão mais voltar à vida, mas nós podemos voltar. Aí está justamente o valor do sacrifício de Cristo e o valor do sacrifício de Cristo renovado cada vez para nós em cada missa.
Pensa só nisso, aquelas azeitonas que foram esmagadas e das quais foi tirado todo o azeite. Pelo sacrifício de Cristo, elas são novamente, nós retiramos aquela prensa, ela foi esmagada, é como se fosse desesmagadas, não existe a palavra, mas eu estou inventando agora, elas foram esmagadas, elas são agora desesmagadas, e mais do que isto, elas readquirem vida, e aquele azeite até mesmo que foi tirado, volta a ela. Gente, é isso que a cruz de Cristo fez por nós, é isso que a cruz de Cristo continua fazendo por nós, é isso que cada missa faz por mim e por você. Então deixa eu dizer, como nós somos tolos, como nós perdemos a grande chance. Gente, a arma nossa contra o pecado é a celebração da Eucaristia, é a missa, é a comunhão, é a atualização do sacrifício de Cristo. Se você quer realmente lutar contra o pecado, e todos nós precisamos lutar contra o pecado, se nós queremos romper com o pecado na nossa vida, porque talvez nós não soubéssemos, talvez nós não tivéssemos ainda tomado consciência do que o pecado faz em nós. Nós não tínhamos talvez entendido a traição que nós cometemos a Jesus, pelo fato dele ter aceitado ser esmagado por nós, para tirar-nos do pecado, e nós brincamos com o sacrifício de Jesus. Brincamos com o sacrifício de Jesus. E queremos continuar pecando, e gostamos de continuar pecando, e fazemos isso como brincadeira de criança, como arte de criança. A gente vai à missa, a gente vai aos encontros, vai aos movimentos, vai aos grupos e tal, mas depois volta para a vida e a gente brinca com aquilo que a gente antes viveu. A gente vai à missa, a gente até mesmo comunga, mas depois, infelizmente, a gente brinca com o sacrifício do qual nós participamos. Eu sei que estou sendo assim rude na maneira de falar, mas eu não tenho outra maneira. É preciso que alguma vez a gente possa mostrar com clareza aquilo que a coisa é. Eu estou mostrando em primeiro lugar para mim mesmo a loucura que nós fazemos e a traição que nós fazemos quando cometemos o pecado, e mais ainda quando nós brincamos com o pecado e deixamos que o pecado haja na nossa vida. A gente deita e rola, como o povo diz, no pecado. A gente escorrega no lamaçal do pecado, gostando disso. Eu sei que a nossa carne gosta, e é por isso justamente que o demônio põe prazer, põe satisfação no pecado. Mas na verdade a vontade dele, a intenção dele é matar. Você sabe muito bem que no capítulo 10 do Evangelho de São João, também versículo 10, é fácil de guardar, João 10, 10. Lá Jesus diz que o ladrão, o demônio, ele só vem, vale a pena pegar diretamente. Se você é rápido na Bíblia, vai comigo. Eu prefiro que você veja diretamente na Bíblia. João 10, 10. O ladrão só aparece para roubar, matar e levar à perdição. O ladrão, e você olhando o contexto do capítulo 10, você vê que esse ladrão é o demônio. Ele só aparece, ele só vem, e vem mesmo. Ele só aparece para roubar. Ele tem roubado justamente aquilo que é de Deus, nós que somos de Deus. Ele tem roubado os nossos filhos que são de Deus. Ele tem roubado o seu marido. Ele tem roubado a sua esposa. Ele tem roubado seu pai, sua mãe. Ele não tinha o direito de fazer isso. Ladrão é ladrão, claro, o ladrão não tem direito de fazer isso. Mas infelizmente, não apenas o ladrão tem vindo e tem roubado, mas a gente tem se exposto. É como se o ladrão aparece, a pessoa abre a porta, pode entrar, rouba tudo, rouba a mim também, até se entrega. É isso que nós temos feito, claro, na nossa ignorância, na nossa loucura, mas é isso que temos feito. Mas o ladrão não vem apenas para roubar o mais importante que nós temos, roubar a nós mesmos, roubar a nossa salvação, roubar os nossos filhos, roubar o nosso casamento, roubar marido, roubar mulher. Quanto marido foi roubado, quanta esposa foi roubado, quanto filho, quanta filha foi roubada.
Quanto pai, você tinha o direito ao seu pai. Quanta mãe, você tinha direito à sua mãe. Foi roubada, foi roubado o seu pai. Quanta família foi saqueada. E o ladrão não tinha o direito de fazer isso. E Jesus está declarando que ele vem para isso. Ele aparece para isso, para saquear, para roubar. Mas ele não para aí. Ele só aparece para roubar, matar. Ele não se satisfaz em roubar. É como o sequestrador que rouba, sequestra. Até mesmo ele recebe o dinheiro exigido pelo sequestro e depois mata a vítima. É isso que o demônio tem feito. E Jesus mesmo está denunciando. Hoje da sua cruz, com um imenso amor, Ele está mostrando a nós o que é que o pecado faz na nossa vida, para não continuarmos brincando com o pecado. Eu sei que muitas vezes o pecado até parece que dá uma satisfação dentro da gente, cria um status. Por exemplo, o homem casado, ou às vezes até mesmo o rapaz, que já é rapaz, ou já está chegando à adolescência, que parte para o pecado da sexualidade. Aquele homem casado, que tem as suas aventuras, que vai atrás de mulheres, atrás de meninas de programa, que mantém amante, que mantém até mesmo às vezes uma outra mulher e daí uma outra família. Parece que aquilo cria um status dentro dele. O próprio pecado faz isso, o próprio demônio faz isso. E parece que a pessoa se sente um super-homem, porque além de ter a minha família, além de ter a minha esposa, eu posso ter, tenho a oportunidade de ter as minhas aventuras. Eu sou como que dignificado e diante dos meus amigos. Até parece que os outros que são honestos, os outros que são fiéis, são os bobocas que não são de nada. Mas aqueles que são infiéis, aqueles que são adúlteros, e só podemos chamar com o nome certo. Adúltero quer dizer adúltero, infiel quer dizer infiel. Os infiéis é que parecem ser os bons, os importantes, que podem até contar para os amigos, que sentem aquela satisfação. Você não entende a loucura que nós cometemos. E pior loucura, aquela que mulheres hoje estão fazendo, levadas pelas novelas, pelos enredos das novelas, pelas cenas da novela, levados pelas fotonovelas dessas revistas que estão por aí, levados pelas conversas das amigas, pelos chás, pelos encontros, pelas tardes e noites que elas passam em redor de uma mesa, batendo papo, jogando cartas, mil coisas. Mas onde uma vai contaminando a outra, e infelizmente mulheres têm sido infiéis aos seus maridos, infiéis aos seus filhos, infiéis à sua família, porque não é apenas ser infiel ao marido, não, é infiel aos seus filhos, é infiel à sua família, eu diria infiel ao seu pai, à sua mãe, que seu pai nunca quis isso para você, sua mãe não criou você para isso, não. Nem seus irmãos quiseram que você fosse isso de maneira nenhuma. Você está traindo a sua família inteira. Além de trair Deus, você está traindo seus filhos. Nós às vezes não imaginamos a loucura que nós fazemos, mas muitas vezes essa mulher, até diante das amigas, se sente a mais importante, com status especial, porque hoje está tendo essa aventura, aquela outra, sai com fulano, sai com cicrano, já tem quem sabe um amante, já permanente. Meu Deus do céu, que loucura! Que loucura! E é isso que o inimigo tem feito. E claro que os únicos pecados não são os da sexualidade. É que o inimigo tem sido tão sujo, que nos pega logo pela coisa mais fácil para ele, que é pela nossa sexualidade. Mas ele não fica só na sexualidade. É só ver as corrupções de hoje, é só ver os roubos, vamos falar a palavra certa, não somente os grandes roubos, mas os roubos que se fazem por aí. É só ver orgulho, é só ver a vaidade, é só ver os ódios, as raivas, as maldades, os egoísmos.
E os atos de maldade que nós fazemos, gente, nós temos sido loucos. E nós não temos percebido que o inimigo faz isso para saquear a gente, para saquear o nosso casamento, para saquear a nossa família e para matar. É impressionante, embora a pessoa às vezes sinta até mesmo aquele status, aquela posição, aquele prazer interno pelas aventuras que tem, pelas coisas que faz, pelo dinheiro que conquistou erradamente, injustamente, dinheiro corrupto, as propriedades que ele adquiriu de maneira suja, com dinheiro indevido, e a pessoa se sente naquela posição, naquela situação, e tem os carros, e tem os passeios, e tem os prazeres que o dinheiro dá. Embora a pessoa se sinta assim, parece que ela está sendo o máximo. Na verdade, o demônio sabe que está acabando com essa pessoa. Porque na verdade nós não fomos feitos para isso. E lá no fundo, o nosso coração sabe disso. Ele sabe disso. No meu tempo de menino, havia um programa de rádio que se chamava O Crime Não Compensa. Os mais antigos devem se lembrar. Realmente o crime não compensa, o pecado não compensa. É só impressão, é só ilusão, é só ingenuidade. Pecado nenhum compensa, pecado nenhum compensa. É aquele prazerzinho no começo, é igualzinho o crime, qualquer crime. Não compensa, não compensa, não compensa. A tristeza, o pesar, a dor, o sofrimento depois é muito maior. Ele não vem apenas para roubar, ele vem para roubar, para matar. E quanta gente acabada, até nesse status de ter as minhas aventuras sexuais e tal, quanta gente acabada. Até na fisionomia. Quanta mulher acabada, não somente quanto homem acabado. Quanta gente acabada na bebida, se acabando na bebida, e acabando com a família, se matando e matando a família, por causa da bebida, sem falar nas drogas. Mas quanta gente também se matando com o cigarro, que parece a coisa mais inofensiva, mas se matando. Na verdade, o inimigo não é tolo, não. Ele não oferece o pecado lambuzado de prazer à toa. Ele faz isso para roubar, para matar, e agora, como está aqui no Evangelho, para levar à perdição. O objetivo dele é o objetivo final de levar à perdição. Porque na verdade, veja, agora você vai entender tudo. Jesus foi até esse ponto, Jesus chegou até a cruz, Jesus se deixou esmagar na cruz para levar-nos para a salvação, para nos dar vida eterna, para nos levar para o céu, para termos vida eterna. Gente, a vida eterna não se compara a essa vida presente. Já começa no tamanho, mesmo que você vivesse 120 anos, a eternidade é a eternidade, mas além disso, a eternidade não é apenas questão de duração de tempo. A eternidade é tudo aquilo que de bom, de belo, nós sempre aspiramos. Vida eterna quer dizer isso, é vida em plenitude com tudo aquilo que nós sempre aspiramos. Jesus veio para nos dar vida eterna, uma vida que começa a partir da nossa morte, porque você sabe que o pecado causou a morte é consequência do pecado, mas graças a Deus, para aqueles que vivem em Cristo, para aqueles que romperam com o pecado, para aqueles que lutam contra o pecado, a morte é a libertação. Eu sei que a morte é sempre dolorosa para quem vai morrer e doloroso para quem perde alguém, mas a morte acaba sendo libertação. Ela acaba sendo como a criança que nasce, sai da mãe, se desprende da mãe, mas aí começa uma vida, e que beleza, nós todos passamos por essa situação, e hoje somos o que somos,
Porque um dia estivemos dentro do ventre da nossa mãe. A nossa vida agora é igualzinho o tempo que nós passamos no ventre da nossa mãe. Mas ninguém foi criado para viver só no ventre da sua mãe, não. Ali foi um tempo curto, 9 meses, alguns 8, alguns até mesmo 7 meses apenas viveram no ventre da sua mãe. Mas mesmo que fosse 9 mais alguns diazinhos, nós não fomos feitos para viver no ventre da nossa mãe. É preciso sair, é preciso inclusive também cortar o cordão umbilical para podermos viver igualmente. Nós somos feitos para uma vida eterna, que não é apenas durar sempre, mas é muito mais, é ter vida em plenitude com tudo aquilo que nós sempre aspiramos. Jesus foi até a cruz para isso. Jesus deixou-se esmagar para isso. E o demônio justamente vive nos empurrando a sucata do pecado. Uma sucata enlameada de prazer. Para nós justamente perdermos a coisa mais importante. Ele veio para roubar, matar e levar à perdição. Temos que ser claros. O que ele quer é que a gente, além de ser esmagado nessa terra, mesmo que a gente pudesse ter uma vida só de prazer, só de satisfação e terminar a vida lá no auge, o que ele quer é que depois de nos dar tudo isso, a gente continue vivendo com ele por toda a eternidade no inferno onde ele está. É isso que ele quer. Ele não quer que a gente vá para Deus, ele não quer que a gente vá viver com Deus, ele não quer que a gente vá viver com os santos, ele não quer que a gente vá viver no céu, não, ele não quer que nós tenhamos vida eterna na plenitude de Deus, ele quer que nós terminemos no inferno como ele está no inferno. Mas gente, é o caso de dizer, vá você para o inferno, dizer isso para o demônio e não eu. Porque por mim, Jesus deixou-se esmagar e eu não posso trair Jesus. E eu não posso trair o Pai que enviou o seu Filho. Nós não sabemos quem sofreu mais, se foi Jesus passando por tudo isso, ou se foi o Pai tendo entregado o seu Filho para readquirir para si os nossos filhos. Quem é pai entende bem isso. Uma doencinha, um machucado que o filho, que a filha tem, uma operação pela qual o filho, a filha tem que passar, como a gente fica aflito, como o nosso coração fica, como um pai nenhum, como mãe nenhuma quer ver o filho sofrer. O pai acabou aceitando que Jesus passasse o seu filho, porque Jesus é filho, filho mesmo. Os nossos filhos são apenas uma figura em comparação com aquilo. Nós somos pais e os filhos são filhos porque o pai é pai e Jesus é filho. Na verdade, não é que nós chamamos o pai de pai e o filho de filho por causa de nós sermos pais e nós termos filhos. Não, é o contrário. Nós somos chamados de pai e os filhos são chamados de filhos porque o pai é pai e porque Jesus é o filho. Lá está o verdadeiro pai e o verdadeiro filho. Lá está o verdadeiro amor de pai e o verdadeiro amor de filho. Entenda isso. Não é o contrário. Não é por causa desse amor de pai e filho que lá o amor é chamado de amor de pai e filho. É o contrário. Você pode então imaginar, se você como pai, se você como mãe sofre por causa do sofrimento do seu filho, você pode calcular o que o pai sofreu e ele aceitou isto para nós termos vida eterna. Para que mortos para os nossos pecados, e você sabe que morto quer dizer morto, mortos para os nossos pecados, tenhamos vida eterna em Deus. Obrigado porque você entendeu. Gente, nós não podemos trair o nosso Deus. Nós não podemos trair o plano de amor de Deus. É por isso que nós temos falado e repetido, não apenas para os jovens agarraram justamente isso, mas nós não falamos apenas para os jovens, falamos para todos. É por isso que nós queremos viver o PHN, que consiste, em primeiro lugar, num momento da nossa vida, romper com o pecado. Se você não fez ainda essa ruptura, se você não rompeu, e romper quer dizer romper.
É como um desses cabos aqui. De repente a gente pega e rompe. Você vê que até já existe um fiozinho isolante aqui. Eu pegasse isso aqui e rompesse. Romper com esse fio. É preciso romper com o pecado. Quando a gente rompe, uma parte fica para cá, outra parte fica para lá. O pecado vai ficar no meu passado. E eu vou entregar na cruz de Cristo o meu pecado e a minha vida passada de pecado. Ficou para trás. É passado. E que bonito. A própria palavra de Deus diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Infelizmente as pessoas não têm tomado essa decisão. Até pelo fato de sentirem-se fracos, dizem: mas eu não posso romper porque eu sou tão fraco, eu errei tantas vezes, pequei tantas vezes. É ao contrário, por sermos fracos, é preciso que haja uma hora que a gente se decide e rompe com o pecado. Impressionante, na hora que a gente rompeu com uma decisão, a graça entra. É que a gente nunca rompeu, a gente nunca declarou: eu rompo com o pecado, eu acabo com o pecado, não quero mais pecar. Não quero mais pecar. Na hora que a gente toma essa decisão, mesmo que eu sinta eu sou fraco, na hora que eu tomo a decisão, a graça entra. E daí a graça começa a funcionar. E daí para frente, eu começo a viver isso. Porque para mim dizer: nunca mais vou pecar, parece uma coisa impossível. Mas Deus já dividiu a nossa vida em dias. Então a gente divide também a nossa luta em dias. Por hoje não vou mais pecar. Não vou mais, porque a frase é essa: não vou mais pecar. Não vou mais pecar por hoje. Por hoje não vou mais pecar. Não vou mais pecar, quer dizer, nunca mais. E eu não quero nunca mais. Somente que eu aplico isso ao dia de hoje. É como o banho de hoje. É como a refeição de hoje. É como o remédio de hoje. Por hoje não. Porque durante 24 horas a gente aguenta. E alguns que estão mais presos pelo pecado, pode dividir: nesta manhã não vou mais pecar. Nessa tarde não vou mais pecar. E às vezes até uma terceira divisão: nesta noite não vou mais pecar. Às vezes a noite é mais perigosa. Por hoje não, nessa noite não. Não vou mais pecar. Não vou mais pecar. Só que por essa noite, não. Isso é possível. Eu sei que é uma luta, eu sei que é uma aventura, eu sei que é um desafio, mas é possível. E quanta gente já está vivendo isso. E hoje então, diante da cruz de Cristo, e diante do sacrifício de Jesus na cruz, renovado, em algum lugar, alguma missa está se celebrando. Talvez até mesmo no Brasil. Porque há missas que se celebram mais tarde, por muitas razões. Haverá missas ainda durante o dia de hoje em lugares no Brasil. Mas nos países que estão mais cedo, se você vai para o lado de lá, no Brasil mesmo, lá no lado de Mato Grosso do Sul, Rondônia, eles estão 1 hora atrás. E lá no cantinho do Brasil, eles estão a 2 horas, no Brasil ainda, de diferença. Nos outros países também. Então, alguma missa está se celebrando agora. Jesus está renovando agora o seu sacrifício. E nós unimos a nossa decisão. Eu uno a minha decisão a este sacrifício de Cristo que está se realizando agora. E eu e você, do fundo do coração, decidimos: Senhor, eu rompo com o pecado. E daqui para frente não vou mais pecar. E para que isso aconteça, Senhor, a cada dia eu renovo. Por hoje, não. Por hoje, não vou mais pecar. Senhor, essa é a minha decisão. E esta é a tua graça. E obrigado, Senhor, porque derramas agora o Espírito Santo em torrentes
de água viva sobre nós, para assinalar essa decisão que nós tomamos. O Senhor põe um selo sobre a nossa decisão. Só a nossa decisão, Senhor, é pouco, mas a nossa decisão selada pelo Teu Espírito Santo vai produzir a graça em nós. Por hoje, não. Por hoje, não vou mais pecar. Por hoje, já rompi com o pecado e rompo novamente. E daqui para frente, não vou mais pecar. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre todos nós. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre aqueles que estão em casa, justamente por causa da nossa fraqueza, mas pelo Teu Espírito, Senhor, e pelo batismo no Teu Espírito Santo, nós podemos levar em frente esse desafio, nós podemos levar em frente essa empreitada, Senhor, e vamos levá-la. Nós não podemos continuar brincando com a graça, nós não podemos continuar brincando com a Tua cruz, nós não podemos continuar brincando com o Teu sacrifício da missa, renovando para nós o sacrifício do Calvário a cada momento. Não podemos, Senhor, nós não podemos nos entregar na mão do ladrão que veio para roubar, matar e nos levar à perdição. Pelo contrário, Senhor, nós temos que nos agarrar em Ti e proclamar: rompi com o pecado e por hoje não vou mais pecar. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, eu não posso viver me enlameando no pecado, escorregando no pecado, deitando e rolando, Senhor, me lambuzando no pecado, no prazer que o demônio coloca no pecado. Não posso, Senhor, não posso por mim, não posso por Ti, Senhor, não posso pela minha família, não posso, Senhor, pela igreja, não posso pelo meu presente, não posso pela minha vida eterna, porque eu não fui criado para o inferno, não, eu só tenho um lugar para mim que é no céu. Eu não tenho lugar no inferno, lá ninguém pagou o preço do sangue, lá ninguém foi esmagado para me levar para lá e conquistar um lugar para mim lá. Pelo contrário, para eu ter um lugar no céu, o Teu Filho Jesus foi esmagado, e a palavra é esta mesmo, é a palavra Tua, Senhor, na Bíblia. Ele foi esmagado debaixo do peso dos meus pecados, para eu ter um lugar no céu. O meu único lugar é no céu. Eu não tenho um lugar no inferno. Se o demônio me levar para lá, é traição dele. Ele não deu o seu sangue, ele não deu a sua vida, ele não fez nada. Pelo contrário, ele é um traidor, tem sido um covarde, um sujo, que tem embrulhado o pecado no prazer para me enganar, para me roubar, para me matar e para me levar à perdição. E hoje, Senhor, coerentemente, eu digo não ao demônio, eu digo não à tentação, eu digo não ao mundo que é o grande agente do pecado, eu digo não até mesmo à minha carne que tem se associado, Senhor, à tentação. Eu digo não à minha carne, porque eu quero viver para Ti, pela Tua cruz, Senhor, porque o Senhor foi esmagado, a Tua carne foi esmagada, Senhor. Eu quero mortificar a minha carne com suas paixões e seus desejos. Sim, mortificar, dar morte à minha carne, Senhor, com as suas paixões e os seus desejos, para eu poder viver para Ti, Senhor. Morto para os meus pecados, viver para Ti, Senhor. Mais do que um simples propósito, mas se eu tomo esse propósito agora, Tu estás selando essa graça em mim pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Só o Senhor podia fazer isso. Eis aqui o meu sim. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.